Muito bem, vamos dar sequência então ao nosso estudo de hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, segundo tempo. E depois vamos partir para os acréscimos, né, no finalzinho aí, que não vai dar tempo mesmo fazer tudo num tempo só, né? E estamos estudando mediunidade, em continuidade aí à nossa proposta de estudo sobre os 15 princípios fundamentais do Espiritismo. E hoje nós estamos focando nos tipos de mediunidade. No nosso primeiro momento, nós vimos sobre a mediunidade de efeitos físicos, que gera manifestações materiais, manifestações físicas, barulhos, movimentos, trabalhos manuais, ou seja, manifestações materiais. E vimos também sobre os efeitos inteligentes, que geram manifestações inteligentes. Que aí, dentro dessas manifestações inteligentes, nós elencamos aqui a psicofonia, a psicografia, a mediunidade auditiva, a mediunidade de vidência, a mediunidade intuitiva e a de inspiração e a curadora, para nós podermos discutir, conversar, refletir. No primeiro tempo, hoje, do nosso estudo, nós chegamos até a psicofonia, e agora nós vamos entrar em psicografia. Quem quiser ver essa parte aqui, está no nosso vídeo anterior de hoje, na primeira parte. Tá? Então nós vamos para a psicografia, que estamos utilizando esse livro aqui, que é a Mediunidade Sem Lágrimas, aqui, ó, do Eliseu Rigonati. Captou aí? Do Eliseu Rigonati. E que traz para nós a mediunidade de uma forma bem singela, bem tranquila, assim, para a gente que é iniciante nesse processo de conhecimento. Então, ele chama também os médiuns psicógrafos, psicografia. Então, é um fenômeno psíquico com um fenômeno material físico, o ato de escrever. Então, é a mediunidade da psicografia, extremamente útil. Nós temos aqui no Brasil como o maior de todos, o mais produtivo e o mais... não basta produzir quantidade, o de maior qualidade no que produziu psicograficamente, que foi Francisco Cândido Xavier, tão conhecido por nós, e que hoje traz aí centenas de livros escritos por ele, livros ditados por Emmanuel e outros espíritos, mas sob a coordenação de Emmanuel. Emmanuel tinha, enquanto Chico estava encarnado, Emmanuel tinha o trabalho de coordenar a mediunidade de Chico. Então, quando André Luiz vai utilizar a mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier, André Luiz antes ajusta tudo com Emmanuel. E aí Emmanuel coordena isso. Emmanuel faz o prefácio de todos os livros de André Luiz, se não todos, não me recordo agora se estão todos mesmo, mas assim, todos que eu vi, que me chamou a atenção, é Emmanuel que está apresentando esse livro, que está introduzindo esse livro para nós, de André Luiz. Assim como de todos os outros espíritos que se manifestaram por intermédio do Chico, pela psicografia, pela mediunidade de psicografia do Chico, todos os espíritos certamente estavam sintonizados com Emmanuel, que tinha a responsabilidade, o trabalho de coordenar o trabalho do Chico, aqui, que veio missionário. E Chico dizia claramente, o meu compromisso é com o livro. Então, vem com outro tipo de trabalho mediúnico para mim, não, que o meu compromisso é com... Uma vez ele foi procurado por um fazendeiro lá de Uberaba, que tinha muita cobra na fazenda dele, que ele precisava de benzer as cobras para as cobras afastar. Isso é perfeitamente possível e tem médiuns que fazem isso. São magnetizadores que entram nessa frequência e fazem isso. A gente já sabe disso, que isso é perfeitamente possível. Aí o Chico, então, indicou um.
e falou para ele assim: o meu compromisso é com os livros, isso aí não é meu não, né? Não vou lá não, quer mexer com cobra não. Então o meu compromisso é com o livro, foco. Chico focou no livro. Então, claro que ele também era psicofônico e trazia mensagens e era intuitivo, ou seja, o Chico era ostensivo, né? Mas assim, a que ele mais praticou foi a psicografia. Tá? Então, o Eliseu então chama esses médiuns de médiuns escreventes. Um jeito carinhoso, objetivo de identificar a nossa mediunidade. Como é que você exerce? Escrevendo. Eu escrevo. Como é que isso acontece? O Eliseu conta para nós aqui. O Eliseu Regonati conta para nós. Médiuns escreventes são aqueles por cujas mãos os espíritos escrevem. Se eu sou um médium escrevente, eu sou aquele por cujas mãos os espíritos fazem chegar a mensagem deles para aqueles que são destinatários daquela mensagem. Tranquilo isso? Que pode ser uma pessoa interessada, uma família interessada, uma comunidade, uma sociedade, um país todo, um planeta todo, porque os livros do Chico estão rompendo fronteiras e mais fronteiras, e hoje é um livro planetário, de conhecimento planetário. Então, então os médiuns escreventes são aqueles por cujas mãos os espíritos escrevem. Para isso, como é que eles fazem? Para isso, influenciam o braço e a mão do médium. Como é que eles influenciam? Gente, mediunidade passa por aqui. Aqui está influenciando, como nós demonstramos no primeiro momento, no nosso primeiro momento de hoje. Aqui essa conexão aqui de perispírito com perispírito, do médium com o espírito comunicante, que eu não escrevi aqui. Então, se esse aqui é o médium, esse aqui é o espírito comunicante. Então, esse espírito comunicante, para que haja o fenômeno mediúnico, é preciso que haja essa conexão perispiritual. Porque a mediunidade acontece perispírito a perispírito, mente a mente. Sem isso não tem jeito. Por quê? Porque isso aqui, perispírito, esse tem, esse também tem. Mente, esse é e esse também é. Então a comunicação é assim. Qual o componente que entra unilateralmente aqui na operação? Corpo físico. Que é o instrumento da mediunidade, porque é do que o espírito comunicante necessita para passar a sua mensagem, para comunicar com o plano físico. Tranquilo isso? Entendemos isso bem? Então, todo o processo mediúnico passa por aqui, por intermédio dessa conexão mais ou menos próxima entre os dois perispíritos. Então, essa conexão aqui, Emmanuel não precisava de aproximar tanto, de fundir tanto as energias perispirituais com Chico para que isso acontecesse. Chico podia estar lá na mesa, Emmanuel sentado lá no canto, e Chico, e ele poderia. Havia momentos em que havia mais conexão, sim, mas isso varia. Ok? Então, mas que de modo a conexão, a mediunidade passa por essa conexão, passa. Não tem como acontecer a comunicação sem estabelecer-se essa conexão. Não tem. Então, para isso influenciam o braço e a mão do médium na psicofonia. Influencia como? Perispírito a perispírito. Quando entrou na energia perispiritual do outro, vai influenciar a mente dele, para que ele ceda a sua mão e o seu braço para que escreva por intermédio dele. Simples assim. Alguns utilizam máquina, computador, é a mesma coisa a mão e o braço. Aí troca o computador pelo lápis, pela caneta, ou qualquer outra forma de escrever. Mas tem que escrever. Psicografia, tem que grafar. Né? Nesta classe de médiuns, distinguimos os seguintes. Então, eu sou médium escrevente. Os médiuns escreventes, mecânicos. Eu sou médium escrevente mecânico, que não sei o que os espíritos escrevem durante a manifestação.
Então, os médicos escreventes mecânicos não sabem o que os espíritos escrevem durante a manifestação. Simplesmente toma minha mão e meu braço e senta a letra no papel aí. Frase, mais frase. Às vezes é assim, ó, que o médium fisicamente não tem aquela rapidez. Mas às vezes ele escreve com tanta rapidez e sabe aqueles rabiscos que vai ler aquilo depois. Então tem que ter aquelas pessoas, igual o farmacêutico, que lê uma receita de médico, né? Tem que ter aquelas pessoas que conseguem decifrar aquela grafia, aquela escrita ali, porque foi muito rápida e realmente a gente pegando assim, sem treino, sem o costume de decifrar, a gente não entende realmente aqueles rabiscos, não. Muitas vezes tem mensagens que são perfeitamente legíveis, mas tem mensagens que não são perfeitamente legíveis ao olho do leigo aqui, né? Mas tem aquelas pessoas que já estão acostumadas com aquilo, que já pega aquilo e decifra, na boa, com facilidade. Nesta classe de médiuns, distinguimos os seguintes: os médiuns escreventes mecânicos que não sabem o que os espíritos escrevem durante a manifestação. Só os saberão quando lerem a mensagem. Estes médiuns são raros. Só os saberão quando lerem a mensagem. Ou seja, é como se houvesse um sonambulismo, né? Ele realmente entrega e não participa daquela operação, entre aspas, né? Não participa. Mas ali nós estamos vendo a questão física que nós, observadores de cá, estamos vendo. Mas o espírito do médium ali está participando daquilo. Só que aí entra uma questão de memória, a questão psíquica mesmo, que ele não registra isso e ele não tem conhecimento do que está escrevendo ali. Os médiuns escreventes, esses são os mecânicos que nós falamos. E os médiuns escreventes semimecânicos, que sabem o que os espíritos escrevem à medida que se formam as palavras. Esses médiuns são comuns. Então, uma psicofonia mais comum, então, é aquela em que, na proporção em que o espírito vai escrevendo, o médium já vai acompanhando. Vai sabendo e sabe. Tem consciência, tem conhecimento da mensagem que está sendo passada. Tem algum médium escrevente aí? Que está nos ouvindo também, nos assistindo? Que aí vai sentir exatamente como é que é isso, em qual que ele se enquadra, ou do mecânico ou do semimecânico. Tá? Se tem consciência ou se não tem consciência durante a passagem da mensagem, como o Eliseu está falando para nós aqui. Sim? Olha, não posso te dizer se isso muda de inconsciente para consciente em função de alguma variante, o estudo, por exemplo. Não sei, não tem essa informação. Alguém tem para nós? Fala um pouco mais alto, por favor. Uhum. Na medida em que ele não confia, ele não conhece, ele está mais presente. Sim. Aí, Domínio da própria mediunidade mesmo. Sim. Sim. Que aí o próprio médium vai confiar ou não no espírito comunicante. Quando ele confia, ele se entrega um pouco mais, né? Quando ele não confia, ele fica mais vigilante. E isso a gente vai adquirindo também com zelo. Agora, entre essa confiança ser mecânica ou semimecânica, esse processo, aí a gente, eu, por exemplo, não tenho informação se há essa evolução, se é que podemos chamar isso de evolução, qual que é maior, qual que é menor, qual que é superior ou inferior, né? Mas, ou seja, essa mudança de médium escrevente inconsciente, semimecânico, e do médium mecânico. Então, se há essa alteração durante a carreira mediúnica, o mandato mediúnico, né, do médium, obviamente. Né? Sim, tem. Tem muito menos dele,
Sim, sim. Isso, Marília está... Ele quer transmitir alguma coisa com mais fidelidade, É, quer que o mesmo dele seja, então, pode assumir. sim, O médium também permitir, ou se o médium também não permitir, se ele não for sim, capaz de... sim. Uma observação interessante que a Marília está trazendo... Ah, pode terminar. Não, eu só estou falando sobre isso, sobre o minimismo, porque muitas vezes o médium traz muito dele, Sim, e aí ele pode distorcer. sim, sim, sim. Marília está trazendo uma observação interessante aqui, que no processo de escrever mecanicamente, ou semi-mecanicamente, vai trazer uma influenciação na participação do médium na comunicação, né? Porque na inconsciente, ou na mecânica, na comunicação mecânica, a participação do médium, que toda comunicação traz um pouco de animismo, ou seja, de manifestação da própria alma do médium, do próprio espírito do médium. Então, na mecânica, essa participação do médium, uma vez que ele não está participando diretamente da comunicação, ficaria isenta. Ou seja, teria menos animismo na mecânica, pela lógica. E na semimecânica, aí a participação do médium, do espírito do próprio médium, na comunicação, já poderia ser um pouco mais acentuada, vamos chamar assim, né? Que é a parte anímica da comunicação. O que é anímica? Vem de alma. Que alma? A alma do próprio médium, o espírito do próprio médium. A alma, porque é um espírito encarnado. Então não tem animismo por parte do espírito desencarnado. Lá tem espiritualismo, se a gente for tomar assim ao pé da letra, né, o conceito. Agora, animismo é do médium, porque a alma, segundo Kardec, é o espírito que está encarnado. Então, quem está encarnado é o espírito do médium. Então, daí a questão do animismo. O que é o animismo? É a participação na comunicação, que deveria ser só 100% do espírito, mas que passa pelo filtro do médium e que vai com o tempero do médium nessa comunicação também. Daí a necessidade da gente vigiar se realmente esse animismo não é tão acentuado que, ao invés da comunicação ser do espírito comunicante, não é. Animismo é exatamente a comunicação do próprio médium, do espírito do próprio médium, que imagina que tem uma comunicação, que aí são as derivações aí na prática mediúnica, né? Mas que, na verdade, a mensagem não é de nenhum espírito, é dele mesmo. Tá? E aí, um outro vício que tem nessa comunicação aí é o animismo e o... Fugiu a palavra aqui agora, gente. Quando ele vem fingindo. Mistificação. Obrigado, Estaco. Tem hora que as palavras somem, né? É o animismo e a mistificação. E o que é a mistificação? Além de não ter espírito participando, então não tem esse espírito participando na comunicação, porque aí o médium, aí entra a questão da falta de caráter do médium, da falta de valores morais do médium, em que além de não ter a participação de nenhum espírito, ainda traz uma comunicação falsa, tendenciosa, mentirosa, que isso é perfeitamente possível de acontecer. Daí a necessidade de ter o zelo de analisar todas as comunicações, se realmente elas são verdadeiras, são verídicas, etc, etc. São autênticas. Ok? Sim, sim. Responde essa pergunta dela. Está relacionada à moral e à sintonia do médium. Sim. Então, normalmente, são médios de elevada moral e elevada sintonia. Sim. Então, ele não deve ligar as coisas negativas, depressões, vingança, ódio, medo e etc. Livro dos Médiuns, que traz essa resposta, que depende da moralidade do médium. Postura do médium. Porque para chegar a ser um médium, não é uma mediunidade comum, é raro, normalmente são médios de elevada moral. Os médiuns escreventes semimecânicos, que sabem o que os espíritos escrevem, à medida que se formam as palavras, esses médios são comuns. Então, nós estamos ainda trabalhando os dois tipos de médio, o mecânico e o semimecânico.
Os médiuns escreventes, por cujo meio os espíritos produzem a letra que tinham quando encarnados e até a própria assinatura. Esses médiuns são raros. Ou seja, você quer conferir a autenticidade mesmo, quer reconhecer firma na comunicação, levar em cartório, crivo racional da análise, aí vamos conferir a assinatura. Aí, o fulano de tal assinava, a assinatura é dele. Leva lá, olha na escritura, olha no livro de casamento do cartório, que aquela hora ele não mente a assinatura, ele leva lá e... É a mesma assinatura. Pronto, tal, autenticidade total. Mas isso é raro de acontecer, precisa de unir assim, vários derivados nessa comunicação, vários componentes nessa comunicação, para que se chegue nesse produto final tão autêntico. Então é preciso de muita sintonia, ou seja, de várias variantes aí nesse processo de comunicação. Vários recursos, né, para que se chegue na assinatura do espírito comunicante autêntica com a dele quando ele estava encarnado. Aí realmente é um reconhecimento de firma, né, um atestado incontestável, né? Então tem também essa, dentre os médiuns escreventes, tem essa, mas é raro. Os médiuns escreventes pelos quais os espíritos escrevem, porém não conseguem reproduzir a letra que tinham quando encarnados, seja qual for o espírito comunicante. A letra é sempre a mesma, embora diferente da do médium. Esses médiuns são comuns. A letra é diferente do médium, mas sempre a letra é a mesma nas comunicações. Então, é comum disso acontecer. Esses médiuns são comuns, segundo Eliseu. Tranquilo sobre os escreventes? Qual que é a utilidade da mediunidade psicográfica? É por intermédio dela que nós recebemos mensagens de consolação. Lembra as mães de Chico Xavier? Que perdiam os filhos, desesperadas, completamente atordoadas aí pela vida fora, e que procuravam o Chico, e o espírito filho daquela mãe se comunicava mandando uma comunicação para ela, uma carta de consolo, uma carta de esclarecimento, uma carta de esperança, uma carta de apelo. Mãe, para de chorar, pelo amor de Deus, você está me atrapalhando na minha caminhada. Em outras palavras, normalmente depende muito do equilíbrio do filho, da afetividade também do filho, mas o que ele queria falar para a mãe era isso. O seu pranto me serve de tropeço aqui, o seu apego me serve de tropeço aqui. Em muitas cartas tem isso, nas comunicações dos filhos que vão. Hein? E até para esclarecimento. A gente recebe muito cartas, tipo assim, aconteceu uma fatalidade. Aí, às vezes, a família acha que Maria é responsável por aquela fatalidade. Sim, até para esclarecimento da causa, né? Vai lá e não é bem assim, foi um acidente. Da causa da desencarnação, que às vezes a gente fica... Hoje em dia, psicografia nos tribunais. Agora, recente, nós vimos a psicografia lá nos jurados da Guarda-Quiz do Sul. Pois é. Sim. Que as mensagens psicografadas já são aceitas no meio jurídico como documento, com provas, como componente do processo, né? Aí quem vai atribuir aí valor a isso é o juiz, né? E as leis, né? Os médiuns escreventes, esse aqui então terminou. Esses médiuns são comuns. Então os escreventes também fechamos. Então, a importância da comunicação escrita é porque é essa de que a comunicação falada ela se perde no ambiente, né?
Até mesmo aqueles que estão mais ligados diretamente com qualquer comunicação, ao repeti-la vai alterando coisas, alterando ideias, e aí quem conta um conto aumenta um ponto, e aquilo vai se reproduzindo, e nós chegamos como é que chama aquela brincadeira? O correio? Hã? Telefone sem fio, do telefone sem fio. Então a gente solta uma frase, solta uma comunicação e vai passando de boca em boca pelo telefone sem fio, e quando chega lá está completamente deturpado. Então tem essa vantagem sobre a escrita, né? Porque a escrita está aqui, ó. Então daqui a um século, se pegar, está escrito, está registrado, está gravado. Então não tem como a gente... Pode até ter interpretações diferentes sobre a escrita, mas a fidelidade da grafia permanece. Né? Que enquanto a psicofônica, ela se perde no vento, aí, no ar, né? No som. Sim, Ari? Tem finalidades diferentes também, né? Sim. A psicofonia é muito usada para auxiliar os irmãos em... Sim. A psicofonia tem efeito mais instantâneo, né? É. Porque a psicografia não é usada. A utilidade é diferente. A psicografia vem realmente para registrar, para grafar, para tipificar aquela ideia ali no papel, em forma de tipos, né? Letras, registros. Enquanto que a psicofonia, ela traz uma mensagem instantânea exatamente para tocar a mente e o coração daquele para qual ela é destinada e tem objetivo diferente. É o que a Maria trouxe para nós de observação. Em interferência do médium nos dois casos pode ter, claro, porque esse animismo na comunicação, ele é passível de acontecer mais ou menos, tá? Dependendo de várias variantes aí, para que a mensagem seja o máximo filtrada possível e que seja mais autenticada pelo espírito, né? Mas de um modo geral o médium repassa aí um tempero dele aí nessa comunicação, ok? Intuitiva, sim. Vamos passar então para os médiuns audientes, que ele chama de mediunidade auditiva. Na mediunidade auditiva, ele chama de médiuns audientes. Chamou lá de médium escrevente, aqui são médiuns audientes. Que são? Como são? O que comem? Onde vivem, né? O que comem? Onde vivem? Vamos entrar aí na comunicação global, né? Então, médiuns audientes, vamos falar sobre eles agora. Médiuns audientes, Eliseu Rigonato traz para nós, são aqueles que ouvem os espíritos. Escuta. Isso é um perigo, gente. Esse tipo de mediunidade, então, se ela não é assimilada, compreendida, eu conheço algumas pessoas que tinham vida normal até passar a adolescência, quando chegando no final da adolescência, começou a escutar. Conheço que estão hoje com a minha idade, saindo da adolescência com a minha idade, e que com o tempo vai só... Escuta, e quem escuta, se não tem filtro, se não tem informação, se não tem conhecimento, se não tem valor moral, quem escuta uma coisa, escuta tudo. E aí entra em desequilíbrio mental. E que são pessoas hoje completamente perturbadas mentalmente. E começou tudo com essa questão da mediunidade auditiva. Se tivesse sido orientado naquela época, assistido, se tivesse sido tratado espiritualmente... fluidoterapicamente tratado naquela época, na época que manifestou, mas aí entram os preconceitos, entram os tabus, entram os valores culturais e procura outros caminhos, e há doenças que são espirituais e que precisam ser tratadas com recursos espirituais. Sim? Essa auditiva exige de nós muito zelo. Sim. Sim. Muitos. Os manicômios, normalmente... Trabalho legal, por exemplo, eu ouvi
Sim. falando demais, fora de hora, não vou fazer isso. Então, foi um trabalho que eu fiz comigo. Mas te leva à loucura se você puxar. Dentro do ônibus eles conversam, dentro do banheiro, você tomando banho. Conversa dentro do ônibus, dentro do banheiro. Eles estão... Puxa vida, até agora. Perturba em todos os momentos, até nos momentos íntimos, né? Ensinou muito a fazer essa educação. Sim. O senhor José Leite. Zé Leite. Ele falou Sim. que o Cida tem coisa que os espíritos não podem ultrapassar, não. Você estando no banheiro. Quem estabelece... Eles estão perfeitos. Nessa mediunidade auditiva, como você está trazendo, quem estabelece o limite aí é o médium. Mas para isso ele precisa de ter recursos para isso. Né? Precisa de ter informação, precisa de ter estudo, precisa de saber. Ele precisa de... A primeira sensação que tem é falta de controle e medo. O medo é filho do desconhecimento. Então, é preciso estudar nessa época, esclarecer, assistir o médium que está começando a eclodir esse tipo de mediunidade, porque todos nós temos o nosso momento assim, de eclosão dessa mediunidade, que às vezes a infância está tranquila. Durante a infância é uma mediunidade normal, natural, né? Porque até os 7 anos, porque segundo o ensinamento da doutrina espírita, a reencarnação se fecha, se concretiza, se consolida na faixa etária dos 7 anos. Isso não quer dizer que é no dia do aniversário, não, tá, gente? É faixa etária, é ali um espaço ali até os 7 anos. Depois dos 7 a 14, é o múltiplo de 7, é o 70 vezes 7 aí. Depois de 7 a 14, é uma outra experiência que o espírito vai tendo, é de ele ir resgatando os seus valores esquecidos com a reencarnação e reincorporando esses valores à sua personalidade. Então, até aí ainda há tempo para poder educar, para poder transformar, para poder estabelecer limites naquela alma. Por quem que vai estabelecer esses limites? Os educadores, os responsáveis pela formação daquele espírito nessa encarnação. Então, passou dos 14 até os 14, passou dos 14, já começa a ficar difícil. Chega nos 21, 3 vezes 7, 21, naquela faixa etária ali, o espírito já resgatou completamente os seus valores e recuperou isso tudo. Aí não tem pai, não tem mãe, não tem polícia, não tem nada que dá conta nele, se realmente, dependendo da intensidade daquilo. Então, para estabelecer limites, para redirecionar, então tudo tem o tempo certo disso. Porque a alma, ao reencarnar, ela passa pelo esquecimento e pelo esvaziamento de valores. Então ela vem vazia, xícara vazia. Então aí começa a encher isso com os valores da convivência, com os valores da educação. Educação como sendo o conjunto dos hábitos adquiridos, ou seja, vai incutindo novos hábitos naquele espírito de acordo com os padrões morais. E vai sendo substituído. Se o educador, pais, professores, tios, vós, e todos os que convivem com aquele espírito não tem esse zelo, o espírito vai resgatando os próprios valores que ele ajuntou na sua trajetória imortal, através das múltiplas encarnações. Ele vem ajuntando esses valores. Quando chega nessa encarnação, ele represa isso tudo e tem uma trégua desses valores para ele poder criar espaço para se encher de novos valores, agora mais cristãos. Se não consegue fazer isso, ele simplesmente vai resgatando os valores antigos e recompondo a sua personalidade. Então, muitas vezes não, sempre, a gente assiste isso aí nos nossos meninos, né? As mudanças, as transformações que eles passam em termos de valores. E que a gente precisa de estar atento e aí que entra o educador. Podando isso, estabelecendo limites, e assim, etc, etc. Nos 14 ou 21 que ele começa a resgatar? Resgatar? A lei de causa e efeito, ela sim, não. Aí desde o início ali, até, antes dos 7 anos, já está resgatando. Aí que precisa entrar podando. Então, o primeiro palavrão que o menino fala, por exemplo, já é uma tendência dele falar palavrão. Não é porque às vezes ninguém fala palavrão, de repente ele solta aquele palavrão lá. Se deixar, daí a pouco, de palavrão em palavrão, ele vai aí começa a falar só palavrão e pronto. Então é ali que precisa. Primeiro gesto violento, primeira manifestação de egoísmo acentuado dele,
no compartilhamento de coisas, é preciso que interfira ali, que mostre para ele da importância de compartilhar, da importância, porque senão ele fica com o egoísmo que ele já traz em si. Entendemos isso? Então, primeira manifestação de rebeldia sob os efeitos da educação, primeira manifestação precisa ser corrigida, porque ali é manifestação de orgulho, de egoísmo, de uma forma violenta, é uma rebeldia com o pai, com a mãe. Daqui a pouco está batendo no pai, está batendo na mãe, na avó, no tio. Você está cansado? A gente está cansado de ver isso aí, né? Então, esses limites o educador precisa estabelecer. E o médium também, nessa questão aqui da mediunidade audiente, auditiva, dos médiuns audientes, quem estabelece esse limite é o médium. Ele é que é o educador da própria mediunidade. Então, há duas espécies de médiuns audientes. Os que ouvem a voz dos espíritos. Vamos fechar só esse aqui, para a gente fechar o audiente. Há duas espécies de médiuns audientes. Os que ouvem a voz dos espíritos, como se estivesse ouvindo a voz de uma pessoa. Que é normalmente o que mais perturba, né? Vem de fora, do externo e fica. Perturbando quando tem esse objetivo de perturbar. Quando não tem esse objetivo, essas vozes normalmente são de amigos espirituais, são vozes consoladoras, acolhedoras, e aí não perturba. O que adoece realmente é que nos agride. Isso aqui é adoecedor. E os que ouvem a voz dos espíritos dentro de si mesmos. De repente a gente escuta assim, vem aquela, como se alguém tivesse falando com a gente alguma coisa assim, dentro da gente mesmo. Você até fala assim, onde é que veio isso, né? Quem falou? Então, são tipos de mediunidade que ele está trazendo para nós aqui. No primeiro caso, os espíritos impressionam os nervos auditivos do médium. Os espíritos comunicantes. Impressiona o nervo auditivo do médium. Ou seja, entra no perispírito, o perispírito sintoniza com o perispírito tem a função de transmitir as sensações do externo para o espírito. Essa é uma das funções dele. Então, ele usa o perispírito para influenciar o nervo auditivo, que, por sua vez, é transferido para o corpo físico e transferido para todo o sistema sensitivo. No primeiro caso, os espíritos impressionam os nervos auditivos do médium. No segundo caso, o perispírito do médium recebe o pensamento do espírito. Olha aqui de novo, ó. Entra na energia, transmite a energia para o perispírito do outro e transmite para o corpo físico. E transmite para todo o sensorial. No segundo caso, o perispírito do médium recebe o pensamento dos espíritos e o médium o sente como se fosse uma voz interior. Um médium audiente pode ouvir a voz dos espíritos das duas maneiras ou apenas de uma. Conversa com os espíritos e transmite o que eles querem dizer aos encarnados. É uma mediunidade comum. Nosso tempo encerrou. Vamos nos prometer aqui, por favor, nos ajude a lembrar, eu vou anotar aqui também, para a gente recomeçar a partir daqui no próximo. Para a gente rever isso e aprofundar um pouco mais sobre essa auditiva, porque nós já abrimos falando assim, essa é perigosa, exatamente pela necessidade que nós temos de ter de habilidade para estabelecer o controle dela, o limite dela, e de ter abertura para procurar ajuda, tratamento, porque normalmente a gente não dá conta disso sozinho e precisa de estar aberto para isso. Então, vamos na nossa próxima segunda-feira, que será hoje 6 e 7, dia 13. Vamos dia 13 de fevereiro de 2023, que é o nosso próximo encontro, iniciar por aqui de novo, para a gente aprofundar um pouco mais aqui sobre essa mediunidade auditiva. Ok? Muito obrigado a todos. Até dia 13, com a graça de Deus. E se Deus quiser, e Deus quer, e eu espero que todos nós queiramos. Tá, profeta? Muito bom você ter vindo hoje, tá? E outros que vieram hoje a primeira vez, mas alguém não, né? Primeira vez hoje, não. Muito bom você... Aliás, o profeta também não é a primeira vez, não. Ele é prata da casa, né? Mas estava com saudade, viu? Você estava andando meio sumido. E tem recebido os nossos abraços aí pelas meninas, não tem? Pois é. Então, até segunda que vem, com a graça de Deus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos juntos como hoje, tá? Muito boa noite. Que Deus proteja a todos nós.